Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Glória a Deus, que bom estar aqui com você. Último culto de 2025, fala assim, ainda mais, irmãos, que está tão fresco aqui, não está um clima bom, para a gente estar junto, assim, bem pertinho. Fala para quem está do seu lado assim, afasta só um pouquinho, irmão, dá uma afastadinha assim para ver se eu refresco um pouco. Glória a Deus, último culto de 2025, nos veremos então domingo que vem, já 2026, e a gente então vai compartilhar aí a palavra profética, vamos ter um tempo de mesa, ceia, mas hoje nós queremos assim fechar esse ciclo, fechar esse ano, e não tinha uma outra maneira da gente fazer isso que fosse melhor do que terminar agradecendo. Pastora Silvana começou o culto falando sobre isso, sobre a gratidão, sobre o Salmo 100, sobre como devemos entrar pelas portas do Senhor com ações de graças. Eu queria dizer aos irmãos, começar dizendo isso, eu sou grato a Deus por sua vida. Eu sou grato a Deus por essa casa, eu sou grato a Deus por essa igreja. Que coisa boa, irmãos, é saber que temos uma família da fé, uma família que a gente pode contar, que a gente sabe que tem gente orando por nós. De vez em quando eu recebo assim, de algumas pessoas, mas o pastor Ricardo está aqui, o pastor Ricardo é da comunidade Zoe, pastor da comunidade Zoe, ali em Virmonte, está junto ali com sua esposa, a pastora Adri, e eu assim, louvo a Deus, de vez em quando eu recebo do Ricardo um áudio longo, e eu já sei, quando é problema, o áudio é curto. E eu até agradeço a Deus, Ricardo, por sua vida. Quando é problema, é um áudio curtinho. Quando o áudio vem longo, normalmente é uma oração. Ele está orando por mim. 3, 4, 5 minutos de oração. Eu agradeço a Deus por sua vida, Ricardo, por sua vida, viu, Adri? Por essa casa que me abençoa tanto. E estou usando eles de exemplo para dizer, é bom ter uma família da fé. É bom ter com quem contar. E essa é uma casa assim. Eu sou grato a Deus por sua vida. Dá uma olhada para quem está ao seu lado. Assim, um irmão da fé, né? Não alguém da sua família, mas para trás talvez, um irmão aqui dessa igreja fala, obrigado por ser família da fé comigo. É muito bom, é muito bom. Nós não temos o mesmo sangue, né? Naturalmente, mas somos uma família pelo sangue de Jesus. Obrigado, irmãos, porque em 2025 nós caminhamos juntos, frutificamos juntos, pregamos o evangelho juntos, crescemos juntos, brigamos juntos, que é assim que é família, né? E a gente cresceu muito no Senhor, eu louvo a Deus, eu estou com o coração transbordando de alegria hoje aqui, por essa casa, essa família, eu não queria estar em outro lugar. Acabou que nós tivemos algumas dificuldades na nossa família, os meus pais vieram passar o Natal com a gente, mas precisaram voltar às pressas, porque nasceu o filhinho do meu irmão, e nasceu antes da hora, e eles voltaram assim correndo para Mandaguari. E eles disseram, não, a gente vai embora, mas vocês vão também, o Natal é junto, a gente vai passar o Natal junto. E a princípio a gente concordou, mas depois eu fiquei pensando, eu não vou voltar de lá, fazer essa viagem toda para estar aqui domingo, e depois ir de novo para lá, no ano novo, porque eu sabia que Deus queria que eu estivesse aqui hoje. Eu falei com o Sueli, não vamos fazer isso. Tem uma direção de Deus para a gente estar junto nesse último culto. Estivemos juntos no primeiro, eu faltei bastante culto, pregando em outros lugares, mas no último eu disse isso no meu coração, eu quero estar aqui para fechar esse ciclo junto com os irmãos. E assim, irmãos, hoje quero confessar a vocês uma coisa, e de vez em quando isso acontece, e hoje está acontecendo. Eu não vou pregar para os irmãos. Hoje é aquele tipo de mensagem que ela é para mim. Eu estou precisando dessa mensagem. Na verdade, eu estou precisando colocar isso assim que está no meu coração, expor. Eu estou precisando falar isso alto. É algo que Deus colocou no meu coração, mas eu estou com vontade de falar isso bem alto aqui para os irmãos. Então hoje, eu espero mesmo que o Espírito Santo fale com você. Espero mesmo que você receba de Deus algo aqui. Mas eu não vou me esforçar, porque hoje meu esforço é mesmo pregar para mim. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor. Colossenses, no capítulo 1.
Vamos ler 2 textos da palavra de Deus, e o primeiro está em Colossenses. Eu vou ler apenas Colossenses 1 e depois Colossenses 3, mas depois nós vamos citar vários textos aqui da palavra de Deus. E eu quero só te localizar aqui nesse texto, porque é um texto maravilhoso de Colossenses. Nós estamos falando de gratidão. Nós estamos falando sobre uma ação de graças, não só ter um coração grato, mas expressar isso também. É o que eu quero fazer aqui hoje, junto com os irmãos. Nós estamos perguntando pelo que você é grato. Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Mas hoje, eu quero responder junto com os irmãos essa pergunta. E no meu coração, eu tenho só uma resposta para isso. Pelo que você é grato? Cezinha, foi a pergunta que o Espírito Santo me fez. E eu só tenho uma resposta para dar aqui aos irmãos. Colossenses no capítulo 1. Você está com a sua Bíblia de papel aí? Outro dia um irmão falou: pastor, passei maior vergonha na igreja, esqueci minha Bíblia no carro. E aí você pediu para levantar a Bíblia de papel. Quem está com a Bíblia de papel, levanta assim bem alto, deixa eu ver. Está aumentando o número de Bíblia de papel aqui, eu, pastora Nega, está vendo? Que a pastora Nega, ela está no mesmo grupo que eu, né? Nós somos do sindicato das Bíblias de papel. Não ganhamos comissão alguma, né, pastora? Mas a gente está incentivando você a trazer Bíblia de papel. Pode usar, sim, o seu aplicativo, a sua Bíblia digital, use em outro lugar, mas vem para a igreja e traga a Bíblia de papel. Você anotar, traz papel e caneta, você escrever, isso é disciplina. Tá bom, irmãos? Ai, pastor, eu não concordo. É tudo bem, eu estou aqui na condição de seu pastor, te dando uma orientação super simples, não é nem tão difícil assim. Se você quiser discordar, fica aí a minha dica e o meu conselho para você. Vamos lá? Colossenses, no capítulo 1, irmãos, os comentaristas bíblicos, eles dizem o seguinte: Efésios é a carta da doutrina da igreja, Colossenses é a carta da doutrina de Cristo, você entendeu? Então, quando você quiser entender melhor a igreja, leia muito Efésios e medite nisso. E quando você quiser entender mais sobre cristologia, então leia a carta de Paulo aos Colossenses. Leia assim com o tempo, você vai entender muito sobre Jesus. Então, diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 13. Olha lá que lindo isso, irmãos. Isso é uma poesia. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Olha que coisa mais linda, está falando de Jesus, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele, digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas que estão no céu. Agora, sabe, no capítulo 3, no verso 11, é o finalzinho, é quase que como que Paulo estivesse fazendo um resumo de tudo o que está sendo dito na carta aos Colossenses. Então, no capítulo 3, no verso 11, ele vai fazer um resumo e vai dizer: mas Cristo é tudo em todos. Diga comigo: Cristo é tudo em todos. Amém? É o finalzinho ali do texto. Mas Cristo, Ele é tudo em todos. Aleluia.
Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Peça agora ao Espírito Santo para trazer ao seu coração uma revelação profunda da sua palavra. Peça agora ao Espírito Santo para que nesse último culto você consiga entender coisas que você ainda não entendeu sobre Jesus. Peça agora ao Espírito Santo que Ele venha trazer ao seu coração uma revelação profunda da gratidão, da razão pela qual a gente existe. Peça para Ele te dar um coração agora cheio de gratidão por Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nessa noite, fala ao nosso coração. Ministra-nos de modo profundo, mas assim simples como o Senhor já tem feito. E que essa seja uma noite assim para encerrar um ciclo de um ano tão lindo que o Senhor nos deu. Como somos gratos. Porque em todo esse ano, a melhor coisa sempre foi a sua companhia. O Deus presente, o Emanuel, nós louvamos o seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua presença, que é a melhor de todas as coisas. Fala conosco agora, ensina-nos através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que é a gratidão? O que é a gratidão? Bom, eu estava pesquisando, lendo, orando, tentando entender. Bom, nós estamos no culto da gratidão. Seria importante a gente saber um pouquinho sobre o que é a gratidão. Nós precisamos terminar esse ano e terminar o ano talvez não pedindo mais nada para o Senhor, a não ser nos ajude a ter um coração mais grato, ou nos ajude a ter uma visão melhor das coisas na nossa vida, nos ajude a valorizar mais o que temos do que aquilo que nos falta, nos ajude. Mas a pergunta é, o que é a gratidão? Eu anotei aqui algumas coisas, se você quiser anotar. Uma das maneiras de definir gratidão é a memória do coração. Gratidão é um coração que tem memória, que se lembra e que consegue expressar isso. A gratidão, ela é o que revela o nosso coração. Sabe, Hebreus capítulo 13 diz que nós deveríamos oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, mas sacrifícios de louvor que são fruto de lábios que confessam e que amam o seu nome. Então, no final das contas, a gratidão acaba sendo uma maneira de revelar o nosso coração. A gratidão, ela é uma porta. Salmo 100 fala que nós deveríamos entrar pelas portas do Senhor com ações de graças. Gratidão abre portas. A gratidão é um caminho. A gratidão é uma porta. A gratidão é uma cultura. Gratidão é uma ação. Todo aquele que de fato é grato deveria ter uma ação de graça. Senão, isso fica só em discurso. A gente sabe a história dos leprosos. Todos estavam gratos, mas só um teve de fato uma ação de graças. Toda gratidão deveria exercer uma ação. A gratidão também é um meio de adoração. Agora, olha que interessante. Gratidão é remédio contra a murmuração. É interessante, irmãos, que se você quiser vencer a murmuração, e lembre que o murmurador vai continuar no mesmo lugar, o murmurador não muda os ciclos, o murmurador não cresce, não amplia. Biblicamente, a murmuração prendeu o povo de Deus muito mais tempo do que eles deveriam no lugar da escassez. A escassez muitas vezes é a manifestação de um coração murmurador, que é o oposto de um coração grato. Então a gratidão, ela é remédio, ela é o antídoto que elimina a murmuração na minha vida. Você me mostra um murmurador e eu te apresento um ingrato. Agora você me mostra uma pessoa grata e eu te apresento alguém que venceu a murmuração. Uma vez o pastor Ezoel estava aqui pregando, e ele é muito firme, e ele falou, a murmuração é a adoração ao capeta. É pesado, mas é verdade. Toda vez que você está agradecendo com seus lábios, você está passando nele um remédio contra a murmuração. A gratidão, então, é um remédio contra a murmuração. Ela purifica os meus lábios, ela ocupa os meus lábios com aquilo que de fato merece ocupá-lo. E por último, a gratidão, ela é remédio contra a ansiedade. Sabe,
Paulo, quando fala isso aos Filipenses, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, com toda oração, súplica e ações de graças. Então ele está dizendo, você quer resolver a questão da ansiedade no seu coração? Quem aqui, nesse ano, não sofreu com ansiedade? Quem aqui agora, no finzinho do ano, não está ansioso pelas mudanças, o que vai acontecer, o que nos espera em 2026? Então a Bíblia nos garante, olha, se você tiver um coração grato, e se em você houver ações de graças, isso vai ser remédio para curar a sua ansiedade. Por que a gratidão é um remédio que cura a minha ansiedade? Porque a gratidão me faz lembrar do Deus que já fez. Então ela me acalma sabendo se Ele já fez, Ele não muda e Ele continuará fazendo na minha vida. Amém, irmãos? Bom, a gratidão é tudo isso. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a gratidão como um caminho. Diga comigo, a gratidão é um caminho. A gratidão é tudo isso que nós falamos aqui. Mas sabe, irmãos, a gratidão é um caminho. Eu estava aqui pensando, estava orando lá em casa e refletindo nisso e pensando, toda vez que alguém faz essa pergunta, pelo que você é grato? A pastora Silvana fez isso aqui. Nós passamos um vídeo onde as pessoas precisavam responder, pelo que você é grato? Toda vez que essa pergunta é feita, olha só, olhe para quem está do seu lado e diga, pelo que você é grato? Tá, espera ele te dar uma resposta, uma só. Fala uma coisa só, fala para mim. Os mais apaixonados já disseram, por você. Né? E já garantiram um 26 maravilhoso. Bom, toda vez que a gente pergunta pelo que você é grato, por que eu estou dizendo que a gratidão é um caminho? Você precisa fazer um trabalho de um caminho neural, um caminho na sua memória para buscar algo que você sente que é bom para a sua vida, não é assim? Então, se você diz, eu sou grato pelo meu trabalho, então automaticamente a sua mente vai fazer um caminho. Eu sou grato a Deus pelo meu trabalho. Olha só, eu faço um caminho, eu chego lá na empresa, eu chego lá no meu patrão, eu chego lá no meu recurso e falo, obrigado, Senhor. Mas a gratidão, ela é um caminho. Ela está sempre procurando uma pessoa. Entenda isso. Gratidão pode começar com coisa, mas ela deve terminar em pessoas. Não é assim? Então, Suelen fez um prato maravilhoso para a gente lá em casa. Bom, eu começo olhando para o prato e dizendo, uau, que prato maravilhoso. Mas eu termino dizendo, uau, que esposa maravilhosa. Não é assim? A gratidão é um caminho. Pelo que você é grato, faça o caminho e você vai encontrar uma pessoa. Eu sou grato pela minha saúde, louvado seja Deus. Mas quando você vai traçando o caminho, você fala, obrigado pelos profissionais que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado por gente que me incentivou. Obrigado pelo hospital, obrigado pelos médicos. Obrigado. Mas você vai fazendo um caminho e você vai chegar numa pessoa. Sim ou não? A gratidão, ela é um caminho. Quantos aqui são casados e podem dizer, obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelo meu esposo. Você é grato pelo seu casamento. Mas quando você diz, eu sou grato pelo meu casamento, a sua mente faz um caminho que te leva a uma pessoa que te aceitou, que sustentou alianças, que sustentou votos e que teve muita paciência com você, porque isso é complicado. Sim ou não? Principalmente eu lá em casa. Muita paciência. Exigiu da Suelen, né? Pelo contrário. Bom, a gratidão, ela é um caminho. Então responde aí, pelo que você é grato? Você é grato pela faculdade que você está fazendo? Você é grato pela comida que você come? Você é grato pelo recurso, pela roupa que você veste? Você é grato pelos seus filhos? Bom, no final, você vai começar com coisas e você vai terminar com pessoas. Eu sou grato pela casa que eu moro. Você vai começar com coisas e você vai terminar com pessoas. Eu sou grato pela casa que eu moro. Por quê? Talvez eu ganhei essa casa, talvez eu precisei financiar, talvez eu estou pagando ela ou o aluguel. Não importa. No final eu chego numa pessoa, num trabalho, num recurso. E isso é maravilhoso. Então ouça bem. A gratidão, ela é um caminho. Sabe, irmãos, talvez a pergunta que a gente tenha que fazer aqui hoje não seja
pelo que você é grato, mas por quem você é grato. Então faça essa pergunta diferente para quem está do seu lado agora e diga assim: por quem você é grato? Não é mais sobre coisas, não é mais sobre o que, mas é sobre pessoas, é sobre quem. E aí foi onde Deus me pegou. Irmãos, deixa eu, assim, compartilhar meu coração com os irmãos. Então, esses últimos dias, esse mês todo tem sido assim um mês tão especial para a gente. Tão especial. A gente continuou correndo, viajando, resolvendo rolo, mas assim, sempre feliz, animado e com o coração cheio de gratidão. Mas esses últimos dias têm sido assim dias tão especiais para nós. Dezembro, um mês de profunda reflexão para a minha vida. Dia 8 foi meu aniversário. E nós comemoramos aqui juntos, recebi muitas mensagens dos irmãos, eu agradeço, mas toda vez que eu completo mais um ano, eu paro assim para refletir um pouco mais. E eu continuo lendo no meu aniversário o mesmo salmo, que é o Salmo 116, e perguntando a Deus o que eu darei ao Senhor por tantos benefícios. Então a gente primeiro começou com isso. Foi o meu aniversário que estava assim me levando a uma profunda reflexão. Depois nós tivemos assim momentos tão especiais aqui como igreja, né? Tivemos um batismo. Os momentos mais especiais da minha vida estão assim, entre eles está o batismo, casamentos. Tivemos aqui festa de multiplicação. Tivemos assim tanta coisa especial aqui como igreja. Isso foi me levando a uma reflexão. Tivemos o aniversário da Suelen. Dia 20, comemoramos o aniversário dela e para mim isso também é super importante. Olhar para a vida da Suelen e perceber o quanto eu fui abençoado. Tudo isso foi enchendo meu coração de gratidão. Sabe, dia 23, aniversário do Lucas. E a gente estava celebrando o aniversário dele. E aconteceu que no mesmo dia do aniversário do Lucas, nasceu o meu sobrinho. 34 semanas, igualzinho o Lucas, filho do meu irmão. Teve alguém que viu a foto do meu irmão na internet e achou que era eu com mais um bebê, mas não era, ainda não. Esperamos 2026, em nome de Jesus. Sueli amarrou aqui, mas eu estou desamarrando. Está desamarrado e solto. E aí ele nasce de 34 semanas, nasce no mesmo dia que o Lucas, na mesma condição que o Lucas. Ele está até agora ainda na UTI, o nome dele é Mateus, lembra de orar por ele, eles estão lá, passando pela mesma coisa que a gente passou. Mas então isso foi provocando a gente. E a gente assim, alguns dias Suelen parou para vir falar comigo, eu estou revivendo, eu estou olhando para a nossa história. E aí, irmãos, domingo passado foi muito especial para nós. Domingo nós tivemos um culto tão maravilhoso aqui como igreja, não foi especial? Nosso culto de Natal. O culto de Natal, as nossas crianças aqui liderando tudo, à frente de tudo, que coisa mais linda foi. Eu fiquei muito impressionado com cada ato desse culto, eu estava muito mexido. E os irmãos sabem, o quanto para nós foi especial também ver o Lucas vir aqui e pregar. Primeira vez que ele pregou. A gente, de manhã, nós viemos aqui para a igreja, domingo, viemos só nós. E viemos aqui para o Lucas dar uma treinada. Ele veio, subiu aqui no altar, eu fiz a introdução, passei a palavra para ele, e ele estava com o microfone aqui desligado, mas estava aqui, estava só a gente. E ele foi dar uma treinada. Mas sabe, irmãos, assim, foi muito precioso para nós. Suelen teve uma crise de choro, tive que controlar ela. Lucas falou, está tudo bem? Você foi tocado pela palavra? Ele estava muito animado. Porque ele falou, mamãe está assim, imagina à noite como é que vai ser uma benção. Mas era de manhã, era só a gente aqui. Suelen extremamente provocada. Eu estava ali sentado, claro que eu queria chorar demais, claro que eu estava me controlando, para poder manter a calma do menino também, né? Mas aí, irmãos, eu estava assim, vendo a cena que a gente esperou ver, são 10 anos. 10 anos, a gente tinha promessas sobre isso, palavra de Deus sobre isso, é muito cedo.
muito cedo, a gente não pretende expor ele assim, não. Nós vamos escondê-lo. Mas sabe, naquela hora de manhã, eu estava ali sentado, nós sentamos, eu, Suelen e o Davi, ouvindo o Lucas pregar aqui. E naquela hora de manhã, eu estava olhando para ele aqui no altar e pensando em tudo o que nós passamos e como Deus é fiel. E sabe, a sensação não foi, à noite até, as pessoas vieram me perguntar, e aí pastor, como é que está o coração? Eu preciso te dizer isso. A minha sensação não foi, conseguimos. A minha sensação não foi, louvado, assim, olha que bom, cumpriu a promessa. Não, sabe, sentado ali, ouvindo ele pregar, eu enxerguei essas cruzes aqui, ó. E sabe, irmãos, eu só tinha uma palavra no meu coração. Só uma palavra bastava para expressar toda a minha gratidão a Jesus. E naquela hora, não era gratidão pela vida do Lucas, não era gratidão por nossa família, não era gratidão por tudo que aconteceu, era gratidão por uma coisa. E eu dizia, do fundo do meu coração, eu agradeço, Senhor, por Cristo. Tudo o que está acontecendo, tudo o que pode acontecer na nossa vida de bom, não é porque a gente é fiel, não é porque a gente ficou no caminho certo, não é porque a gente merece alguma coisa. Tudo o que está acontecendo na sua vida, e qualquer que seja a razão que você traga aqui nessa noite para agradecer, sabe? Se você fizer o caminho bem certo, o caminho vai apontar para uma pessoa, e a pessoa é Cristo. E no final, irmãos, de tudo que a gente tem que agradecer a Deus, no final, a gente vai ter que parar tudo e dizer, obrigado por Jesus. Nenhum de nós estaria aqui, nenhum de nós suportaria a vida como ela é. Nenhum de nós poderia estar vivendo a família que a gente vive, a fé que a gente tem. Nenhum de nós estaria de pé. Nós temos uma coisa para agradecer hoje aqui. E se a gratidão é um caminho, o fim desse caminho é uma pessoa, é Cristo. Foi um dos textos mais rápidos que eu decorei na minha vida, ainda na minha infância. Tiago vai dizer, tudo o que é bom, tudo o que é de perfeito dom, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem há sombra de variação. Se tem algo bom acontecendo na nossa vida, se tem algo que a gente pode agradecer, no final a gente vai ter que olhar para Jesus e dizer, obrigado, obrigado Jesus, porque é tudo sobre Cristo na nossa vida. E esse mês, irmãos, eu estou olhando assim para a minha vida, completei 44 anos, eu estou tão feliz. Eu olho para a vida da Sueli, eu olho para essa casa, eu olho para a vida dos nossos filhos, eu olho e eu penso, Cristo. Tudo aponta para Ele, tudo é sobre Cristo. Então, nessa noite eu vim aqui para te fazer um convite. Sabe que convite eu queria fazer? Eu queria te convidar a, junto comigo, levantar o nome de Jesus. Sabe, eu queria te convidar junto comigo no último culto de nosso ano de 2025. A gente fazer uma coisa só, que é dizer obrigado, Jesus. Que é agradecer ao Pai por ter enviado Ele. No último culto, a gente não se preocupar em agradecer por coisas, mas olhar para uma pessoa que é responsável por tudo de bom que aconteceu na nossa vida. E juntos aqui hoje a gente celebrar o nome de Jesus. Obrigado, irmão. Você pode fazer isso junto comigo hoje? Sabe que no final, o que você tiver que agradecer vai ter que ser sobre Jesus. Não importa pelo que você é grato hoje, não importa. Se você falou baixinho, se você falou no seu coração, pelo que você é grato. No final, você vai ter que se dobrar diante de Jesus e dizer obrigado, porque é sobre o Senhor. Não importa se a pessoa não acredita em Jesus, não importa se ela está bem distante de Jesus, se está acontecendo algo bom na vida dessa pessoa, no final, ela vai ter que se dobrar e dizer, tudo é por sua causa. Tem a ver com Jesus. Sabe, Efésios capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz assim, que Ele nos revelou o mistério que estava oculto pelos séculos.
E Ele fez uma coisa, segundo o seu propósito, Ele fez convergir todas as coisas em Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, eu fiz com que todas as coisas apontassem para Jesus. Então, se você é grato pelo seu trabalho, isso aponta para Cristo. Se você é grato pela sua saúde, isso aponta para Jesus. Se você é grato pela sua família, isso aponta para Jesus. E no final é tudo sobre um nome e uma pessoa que é Jesus. E se a gente passasse a noite aqui só falando, obrigado Jesus, ainda ia ser muito pouco. Vai acontecer que um dia, todos os joelhos vão se dobrar diante desse nome. Vai acontecer que um dia, todas as pessoas vão reconhecer, elas vão dizer, era sempre sobre Ele, e a gente não percebia. Mas sabe, naquele dia, quando todo mundo começar a se dobrar, eu já estarei dobrado diante dEle. Eu não vou precisar esperar o último dia para reconhecer que era tudo sobre Ele. Eu vou me dobrar agora. Eu estou me dobrando hoje. Eu estou me dobrando para dizer, é tudo do Senhor. Tudo converge no Senhor, tudo aponta para o Senhor. E eu não vou mudar isso na minha vida. A Bíblia repete por 211 vezes nele, por 211 vezes a palavra aparece em Cristo ou nele. Essa repetição está dizendo, gente, não esqueça, é sobre Ele. Então, o assunto da gratidão, o assunto é Cristo. O assunto é Cristo. João capítulo 1, verso 3, diz assim, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1, ele vai dizer, o Senhor está sustentando tudo, todas as coisas são sustentadas pelas palavras de poder. Tudo, olha o que ele está dizendo para nós. Ei, há uma pessoa que está sustentando todas as coisas, sustentando tudo que você pode imaginar. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, que todas as coisas estão sendo sustentadas pelo poder da palavra de Jesus. Tem algo de pé na sua vida? Tem algo de pé na sua casa que você possa agradecer? Ele está dizendo, está sendo sustentado pela palavra de Jesus sobre você. Então, o texto de Colossenses diz assim, que nele foram criadas todas as coisas. E eu amo esse texto porque ele diz assim, Ele é antes de todas as coisas, e por causa dele e nele todas as coisas subsistem. Ou seja, se você tirar Jesus da história, não sobra a história. Se você tirar Jesus da sua vida, não sobra a vida. Se você tirar Jesus do assunto da gratidão, não vai sobrar assunto, porque o assunto da gratidão é Jesus. E no final, irmãos, tudo caminha. Esse caminho que eu estou dizendo que a gente faz, chega numa pessoa, eu agradeço a Deus pelo meu casamento, a minha mente faz um caminho que chega na Sueli, mas no final, passa da Sueli e vai a um Deus soberano que me permitiu conhecer essa mulher. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, a minha mente vai até o Lucas, vai até o Davi, mas passa deles. Porque se não fosse pelo Senhor, nós não poderíamos ter nada do que temos, fazer nada do que fazemos, porque a Bíblia está dizendo, nele todas as coisas subsistem. Pergunta para quem está do seu lado, tem algo em pé na sua vida? Então agradeça Jesus, porque é sobre Ele. Paulo, quando faz um resumo de Colossenses, ele resume assim, Ele é tudo em todos. Olha o que Paulo está dizendo para nós, não há espaço para algo que não seja de Cristo, em Cristo na sua vida. Não tem nada, nada. Tudo está falando dele, é o resumo que ele faz. Jesus é o centro da história. Sabe, aí alguém pode dizer, mas o Antigo Testamento talvez não fale tanto sobre ele, fala mais do que você pode imaginar. Uma vez uma pessoa me perguntou, onde é que estava Cristo quando Deus criava todas as coisas? Bom, essa resposta é maravilhosa e é fácil de eu te dar. Existem mais ou menos 300 a 400 profecias no Antigo Testamento, todas falando de Jesus. 300 a 400 profecias, chamadas profecias messiânicas, que falam do Messias. O Antigo Testamento inteiro fala sobre uma pessoa, é sobre Cristo. O tempo todo está apontando para Ele.
Sabe, irmãos, quando o homem peca, há uma primeira profecia. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira profecia da Bíblia é: um dia vai haver uma semente nascida de mulher, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia está dizendo: ei, a primeira profecia é: vai haver um Cristo que vai esmagar a cabeça da serpente, e o seu inimigo, o meu inimigo, será vencido por ele. Onde estava Jesus quando então Deus criava todas as coisas? Eu te respondo. A Bíblia diz em João capítulo 17, verso 5, é Jesus quem está orando, e ele diz assim: ei, Pai, agora me glorifica com a mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Olha o que ele está dizendo: eu estava lá antes do mundo existir. E o pedido de Jesus para o Pai é: me glorifica com a mesma glória que eu já tinha lá antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia fala sobre isso, 1 de Pedro capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz que ele é aquele que foi conhecido agora, mas é aquele que já existia antes da fundação do mundo. Ele já estava lá. Não há 1 centímetro quadrado do mundo, no universo, que não aponte para Jesus. Tudo é sobre ele. Apocalipse fala sobre o homem que estava antes da fundação do mundo, e é Cristo. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus está no Antigo Testamento, ele é o próprio tabernáculo. Quando você olha para o Antigo Testamento, tudo fala dele. Ele é a arca da aliança, ele é o maná, ele é aquela nuvem que cobria o povo de dia, ele é a coluna que os guardava de noite, ele é a água que sai da rocha, ele é a própria rocha. Cristo está em todos os lugares. E se você for fazendo um caminho, tudo vai levar a ele. E no final, se você quer expressar a gratidão hoje, a gratidão é: obrigado por causa de Jesus. Jesus está em todas as festas dos judeus do Antigo Testamento. Os sacrifícios no templo apontam para ele. Todas as profecias apontam para ele. Tudo que aconteceu era sombra daquilo que Cristo revelaria. Então Jesus vem e se mostra ao mundo. E aí, irmãos, eu acho isso maravilhoso, porque nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que já existia antes da fundação do mundo, aquele que já era. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E aí a gente está falando desse Deus poderosíssimo. Eu estava hoje à tarde ainda dando uma olhada, pensando apenas no universo que a gente consegue enxergar. Você sabia que o universo que a gente consegue ver, o universo que é visível, ele tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Você sabe o que é isso? 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Nós estamos falando só de uma parte da criação de Deus, ok? Que Jesus ajudou a criar. Amém, irmãos? 93 bilhões de anos-luz de extensão. Você sabe como que é isso? A conta que você tem que fazer é o seguinte: você vai ter que pegar um carro bem rápido, e esse carro ele tem que viajar a 300 mil quilômetros por segundo, e viajar nessa velocidade por 93 bilhões de anos. E fazendo isso, ele vai ter percorrido todo o universo que é visível. Então você pega esse Deus que criou todas essas coisas, o universo, por exemplo, e agora ele decide encarnar, por causa de mim e de você, encarnar num bebezinho. Esse Natal eu estava meditando sobre isso. A Bíblia fala a gente gosta de olhar para Jesus na cruz, olhar para Jesus vencedor, olhar para Jesus que rompeu com a morte. Mas o Natal leva a gente a olhar para Jesus bebezinho. O Natal faz a gente pensar que Jesus foi um embrião. Ele foi um embrião. Sabe, eu até fui olhar, assim, qual que é o tamanho de um embrião para tentar, de um espermatozoide, para tentar entender. Tem que reduzir tudo isso a um espermatozoide, a uma coisinha, assim, nem existe um peso que dê para dizer, pesa isso. Um espermatozoide. É uma fração tão mínima. Quando Paulo fala sobre isso,
ele diz: ora, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, assim, nenhuma reputação. E tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, ele se humilhou e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando João fala desse Cristo, ele vai dizer assim: olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu gosto de como João está lendo a história, e ele fala: olha, nunca Deus foi visto por um homem. Está escrito em João capítulo 1, verso 18. E ele diz: o homem nunca viu Deus, mas sabe, o Filho unigênito, esse o revelou. Olha o que ele está dizendo, irmãos: tudo o que havia de mais especial, agora está em Cristo. E a pergunta então, irmãos, não é mais sobre se Ele merece a nossa adoração, se Ele merece a nossa gratidão. A pergunta chave que Jesus vai fazer para nós em Mateus capítulo 16 é: quem é Cristo para você? E a pergunta que eu quero fazer para nós hoje aqui: nós estamos falando do Criador do universo, aquele que tem todas as coisas, que sustenta tudo e que é tudo feito por meio dele, e nada seria feito sem ele. Mas a pergunta que Jesus faz aos discípulos é a pergunta que ele faz para nós. Ele perguntou para os discípulos: ei, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Responde aí no seu coração. Sabe, os discípulos disseram: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, mas Jesus insiste: eu quero saber para você, quem que eu sou? Olha bem no olho da pessoa que está do seu lado e fala assim: para você, quem Jesus é? Sabe, irmãos, não dá para responder que Jesus é tudo se esse ano você passou assim, fazendo as coisas do seu jeito. Não dá para responder que Jesus é tudo se você passou esse ano tocando a sua vida à sua maneira. Não dá para responder que Jesus é tudo se, assim, todas as vezes que você precisou priorizar a vontade dele, a obra dele, você negociou isso. Jesus está fazendo uma pergunta chave aqui para os discípulos: quem eu sou para vocês? Porque hoje, irmãos, não é só sobre vir aqui e dizer obrigado por Jesus, mas hoje é sobre vir aqui e dizer: eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. E a maneira mais nobre de agradecer a Deus pela vida do Cristo é colocar Jesus no lugar dele na nossa vida. Eu queria terminar o ano assim junto com vocês, olhando para Jesus, agradecendo por Jesus, mas eu queria terminar o ano assim junto com vocês, recolocando Jesus no lugar dele na nossa vida. A gratidão seria hoje uma expressão dessa forma: eu quero terminar o ano com Jesus no centro. Eu quero terminar o ano não só agradecendo a Ele com as minhas palavras, mas eu quero terminar 2025 grato, porque esse Deus poderoso, Criador do universo, encarna num bebezinho. Eu acho engraçado, porque Lucas vai dizer: os sinais serão panos, bebê e manjedoura. Ah, irmãos, é simples demais, pode passar batido. E aí pode ser que a gente termine o ano olhando para todas as coisas, esquecendo que tudo que aconteceu na nossa vida é por causa de uma pessoa, e só vai continuar acontecendo por causa dele. Então hoje eu não quero te convidar a agradecer porque você teve comida esse ano, você teve roupa, você teve trabalho. Eu não quero te convidar mais a agradecer porque você tem uma família, você tem filhos, você tem um casamento, você tem uma igreja. Não, eu quero te convidar a agradecer por uma coisa: obrigado, Senhor, por causa de Jesus, porque é por causa dele que todas as coisas subsistem na minha vida. E juntos eu quero te convidar a responder essa pergunta: quem é Jesus para você? Nós vamos começar o ano falando sobre Cristo, nós vamos terminar o ano falando sobre Cristo, porque Ele é o centro da nossa vida. Amém? Sabe, a gente tem na Bíblia 4 evangelhos,
Os 4 evangelhos falam de Jesus, amém? Você já leu a Bíblia toda? Se você lê Mateus, Marcos e Lucas, basicamente Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos e eles falam quase a mesma coisa. João dá uma diferenciada. Não sei se você sabe, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e João é o livro mais lido da Bíblia. Tem uma razão, eu vou te explicar. Quando Mateus escreve o seu evangelho, quando você for ler Mateus, você tem que ler nessa perspectiva. Mateus está descrevendo o Cristo, mas quando Mateus descreve o Cristo, ele está escrevendo para judeus. Então, para um judeu, ele não pode descrever o Cristo como outra pessoa, a não ser como rei. E é por isso que você vai ver Mateus priorizando genealogia. Você vai encontrar a genealogia de Cristo inteira em Mateus. Por quê? Porque Mateus queria provar para o judeu que Jesus era rei da linhagem de Davi. Então, para Mateus e para o grupo para quem Mateus escreve, ele precisava provar: Jesus é um rei. Então ele se ocupa falando de genealogia, ele aponta, olha, o caminho genealógico de Jesus vai chegar em Davi, ou seja, ele não está usurpando o trono, ele é digno do trono, porque para um judeu isso era importante. Então Mateus vai escrever nessa linhagem, ele tem sangue real. Aí vem Marcos. Marcos, ele aborda de outra forma. Por quê? Agora Marcos está escrevendo basicamente para romanos, e ao escrever para romanos, a ênfase agora não é Jesus o rei, a ênfase agora é Jesus o servo. É diferente. Você vai encontrar isso em todos os comentários bíblicos. Em Mateus, ele é o rei de reis. Em Marcos, ele é o servo sofredor. Porque escrevendo a Romanos, ele não quer, assim, colocar Jesus num lugar de rei como aquele que deve ser servido. Pelo contrário, a ênfase em Marcos é aquele que veio para servir. Então Jesus, no livro de Marcos, ele é definido pelo quanto ele serve. Por que Marcos não coloca a genealogia? Porque não é importante. Genealogia é importante para rei, mas não é importante para servo. Você entendeu? Então Mateus tem uma abordagem, Marcos tem outra. E aí Lucas vai escrever o seu evangelho também. Agora em Lucas está escrevendo aos gentios. Lembra que Lucas agora está escrevendo para um outro público. É ele quem vai escrever Atos também. Então agora, escrevendo aos gentios, o que acontece? Lucas precisa escrever numa nova abordagem. Então em Lucas ele é o filho do homem. Por quê? Escrevendo aos gentios ele quer dizer, Jesus veio para salvar judeus e todo o mundo. Então agora ele coloca Jesus como o filho do homem, aquele que pode salvar tanto os gentios como os judeus. E é por isso que em Lucas ele vai fazer uma ligação de Jesus na genealogia até Adão, para deixar claro, ó, ele também é nascido de homem. Você entendeu isso? E aí vem João, e João tem uma nova abordagem. E sabe, irmãos, eu não estou dizendo que João é melhor que os outros. Eu estou dizendo que Mateus tem o seu texto porque tem um contexto. Marcos tem o seu texto porque ele tem um público. Lucas tem o seu texto porque ele está querendo falar aos gentios. Mas João, ele escreve de uma outra forma. O que acontece em João? E eu queria terminar falando disso. Sabe o que vai acontecer em João? João, agora ele começa a falar de Jesus como o Filho de Deus. É por isso que esse é o livro mais lido de toda a Bíblia. Porque você vai ver que em João, ele não está assim, ocupado em falar muito dos milagres de Jesus. Sabe quantos milagres apenas tem em João? Você vai ver, por exemplo, em Lucas, muitos milagres. Em Marcos, muitos milagres, um atrás do outro. Mas em João, só tem 7. Leia o texto, você vai ver, só tem 7 milagres. Porque a ênfase em João não é o que Jesus faz.
A ênfase em João é quem Jesus é. E eu quero terminar essa noite orando assim com os irmãos. Todos os evangelhos são maravilhosos. Mas sabe, em João tem 7 milagres só. Ele está dizendo, não é sobre o que ele faz, é sobre quem ele é na sua vida. E em João, você vai encontrar para cada milagre uma frase, eu sou. Tem 7 eu sou. Jesus vai repetir 7 vezes em João, dizendo assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Você percebe, irmãos, que em João a ênfase agora é muito mais sobre quem ele é do que sobre o que ele faz. E eu queria assim pedir a Deus hoje que ele desse a nós o coração de João, para a gente terminar o ano agradecendo a Deus por quem Jesus é na nossa vida, porque ele foi pão na sua vida, porque ele foi refrigério na sua vida, porque ele foi sustento, porque ele foi coluna, porque ele foi ressurreição, porque ele foi caminho, porque ele foi vida, porque ele foi tudo o que você precisava. Você percebe isso? E o interessante é que a grande revelação do final dos tempos foi dada a João, não é verdade? Esse menino. Então, Apocalipse, capítulo 5, que é um dos textos que eu mais amo em toda a Bíblia, João está dizendo assim, sabe, eu percebi que ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e nem podia olhar para ele. Sabe esse livro que João está descrevendo, o livro com 7 selos que João descreve, existe uma explicação para isso, que é o seguinte, quando um rei enviava uma estratégia de guerra para o seu comandante, o seu general, essa estratégia era algo precisava ser muito sigilosa. Então o rei colocava mais selos possíveis. Ele enchia de selos ali com a cera, você sabe como era feito o selo naquela época? Então, aquela carta, aquele livro, ele vinha fechado. Tinha um mensageiro que pegava aquela carta e ele levava. E ele tinha uma obrigação, entregar apenas na mão do general que entenderia aquela estratégia e que aplicaria aquela estratégia para vitória sobre o inimigo. Então, aquele mensageiro, ele tinha que entregar esse livro cheio de selos, totalmente lacrado. Se um selo fosse rompido por alguém que não fosse digno de abrir, que não fosse o general, o mensageiro era morto na hora. Então João sabe do contexto, e João está dizendo, eu não encontrei, não havia, sabe? Ele está vendo o final dos tempos, ele está vendo o Apocalipse ser escrito e acontecido na frente dele, e ele está dizendo, não há ninguém que possa abrir os selos, não havia ninguém com honra, não havia ninguém digno para pegar o livro, alguém tinha que abrir esse livro. Os profetas não foram dignos, os patriarcas não foram dignos, João Batista não era digno, ninguém foi, e eles estão procurando alguém. Eu acho isso demais. E aí ele diz assim, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E aí, um dos anciãos disse para João, para de chorar, chora mais não. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ah, irmão, eu não sei se isso aí enche seu coração ou não, mas deixa eu te dizer, enquanto esses selos não forem abertos, enquanto eles não fossem abertos, a nossa vida estava em desgraça total. Então João agora enxerga Jesus vindo, o leão da tribo de Judá, aquele que resolveu encarnar por nossa causa. E João está vendo ele abrindo os selos.
Ele está dizendo: eu sou digno, só eu posso. E agora Jesus, entendendo a estratégia do Pai, aplica através da igreja, que somos nós. Então não há desespero mais, não precisamos mais andar ansiosos, não há dúvida sobre o fim dos tempos, não há dúvida sobre o que vai acontecer, não há dúvida sobre quem vai vencer. A dúvida existia até que ele abrisse o selo, mas ele foi achado digno, abriu os selos, e agora ele está dizendo para nós: olha, fiquem tranquilos, a coisa vai caminhar, e vocês estarão comigo na vida eterna. No fim das contas, João tem que olhar para Jesus e dizer: obrigado, porque só o Senhor é digno. Eu podia passar a noite inteira pregando sobre isso aqui, falando sobre Jesus e falando sobre como o meu coração é grato por Ele. Eu sou grato pela graça de Jesus, eu sou grato pela salvação de Jesus, eu sou grato pelo acesso que Jesus me deu ao Pai, eu sou grato porque uma hora Ele vai voltar, eu sou grato por quem Jesus é, eu sou grato porque Ele é o pão, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Eu sou grato. E no final, eu posso começar com coisa, mas no final, irmãos, eu quero te convidar. Temos aí 3 dias antes do novo ano, né? Eu quero te convidar. Termina o ano assim, com um exercício de gratidão. Essas músicas que nós estamos cantando, termina o ano cantando isso, por favor. Cristo, eu sou grato. O maior presente que Deus podia nos dar é esse. Não há nada mais que Deus possa te dar. Eu sei que você vem aqui num culto e você vem esperando tantas coisas. Eu sei que você vem aqui para a igreja e você está atrás de uma bênção, de uma cura, de um milagre. Você está atrás de tantas coisas. E eu sei que Ele tem isso para nós. Mas hoje não. Hoje nós vamos sair daqui dizendo obrigado, porque tudo que a gente precisava a gente já recebeu, que é Cristo e só Ele. Amém? Você pode ficar de pé?